Renata Miranda, primeiro eu quero te agradecer por essa entrevista e pela honra de saber um pouco mais da sua história. Muito obrigada. E eu vou te perguntar... Eu que agradeço essa oportunidade. E a primeira pergunta é, quem é Renata Miranda? Nossa, boa pergunta. É a primeira pergunta que eu faço para as minhas alunas, para as minhas seguidoras, para as minhas pacientes. Quem é Renata Miranda? Renata Miranda é uma mulher comum. Eu sou uma mulher sonhadora. Eu sou alegre. Eu tenho vontade de viver. Essa é uma característica que eu gosto muito. Eu recebo muito feedback disso, sabe? As pessoas falam, nossa, que energia! Eu realmente sinto isso. Eu amo a vida, eu amo as pessoas. Eu gosto demais do que eu faço, entende? Então, isso me dá essa alegria de estar viva, né? Eu sou uma guerreira, eu posso bater no peito para falar, caraca, que mulher que eu sou. Hoje eu falo isso. Hoje é essa Renata, é essa versão da Renata que fala assim. Nem sempre foi assim, né? Mas hoje eu sou tudo isso. Hoje eu consigo reconhecer a mulher que passou por eras e beiras, entendeu? E que hoje tem esse trabalho com as mulheres, que é isso, esse é o meu papel. Então, eu sou alegre, eu gosto de cantar, eu sou mãe, tenho 2 filhos, uma menina que hoje está com 17 anos, um menino de 15 anos. São 2 adolescentes que são incríveis. É uma outra questão, eu amo ser mãe, eu amo saber que eu coloquei 2 seres nesse mundo, tá? Tão difícil aí, com tantas coisas, e isso tudo me orgulha. E essa é a Renata, tudo isso faz parte de mim, entende? Então, eu sou uma pessoa comum, eu sou uma mulher comum que ama a vida, essa é a Renata. E Renata, quando foi que você resolveu compartilhar e espalhar os seus conhecimentos nas redes sociais? Olha, como eu acabei de falar, bem bacana essa pergunta, porque assim, eu decidi ajudar mulheres, tá? Porque eu passei pelo processo. Eu sofri muito na minha vida, muito. Assim como tantas outras mulheres. Não foi diferente comigo, eu não fui poupada, né? De nada. E bem interessante porque eu não fui poupada lá de trás, pensando na minha história lá de trás, mas assim, mesmo depois de ser psicóloga, entende? Isso só mostra que não existe nenhuma diferença entre eu e entre você e entre tantas outras mulheres. Somos todas iguais, com histórias diferentes, com uma bagagem diferente. É isso que nos diferencia uma das outras, né? Como eu sofri muito, desde pequena, venho de uma família muito humilde, minha família toda mora no Sul, eu moro em São Paulo já há 21 anos, maior idade já que eu tô aqui em São Paulo. Eu saí de casa muito cedo, né? Comecei a trabalhar muito cedo. A minha vida não foi fácil, como tantas outras pessoas, tantos outros brasileiros, enfim. Tem muitas pessoas que têm uma história parecida com a minha. Hoje as pessoas que me conhecem, elas nem imaginam tudo que eu vivi. Mas eu passei por muitas dificuldades. Mas tem uma característica que eu acho que vale a pena compartilhar aqui. Que desmistifica muita coisa, né? Eu sempre quis mudar. Essa energia, esse combustível, que eu acho que é uma característica marcante em mim, eu tinha desde que eu me conheço por gente, sabe? Eu sempre fui atrevida, digamos assim, corajosa, sabe? Eu não tinha medo de fazer as coisas. Eu nunca fui medrosa, sabe? Eu não consigo, não dá certo. Não. Então, como a minha vida foi muito difícil, eu quis mudar tudo isso, né? Mas não fui poupada. Então, sonhadora como tantas outras, eu quis casar, eu queria ter família, tudo isso aconteceu. Aliás, hoje, quando eu olho para minha história, que por muito tempo me vi como vítima, eu falo, eu consegui
tudo que eu queria. Tudo. Só que o que eu queria, hoje eu vejo que não basta você querer só. Porque sempre é uma caixinha de surpresa quando você se relaciona com o outro. Então não basta você imaginar, sonhar, idealizar e fazer a tua parte, porque existe a parte do outro. Então, eu consegui realizar tudo o que eu queria, eu consegui ter uma família, mas na minha história do meu casamento, por exemplo, eu fiquei casada há 13 anos, e isso é importante porque fala do meu trabalho, né? Que é a pergunta que você fez, quando eu decidi espalhar esse conhecimento. Então, faz parte de tudo isso, por isso que é importante colocar aqui para você entender, né? Eu fui casada, eu fui traída, a metade do meu casamento eu fui traída. E eu não sabia disso. Foi uma grande surpresa, né? E claro, como todas as outras mulheres, você pega de surpresa e isso não é bom, né? Eu sofri essa dor. Tem um outro ponto muito importante que eu também só entendi depois que hoje eu falo. Hoje eu sou uma mulher F.O.D.A. Que eu já vou falar sobre isso. Nesse casamento, eu casei com um homem 27 anos mais velho do que eu. E isso gera julgamento, preconceito e tudo que é tipo de questão. Mas na realidade é muito mais profundo do que a gente imagina, né? Eu casei, eu fiz uma transferência, nós chamamos isso na psicologia, né, de um processo de transferência. Eu busquei na realidade sempre nos meus relacionamentos um pai para mim, né? E eu tenho pai, meu pai é maravilhoso, mas o meu pai viajava muito, meu pai nunca foi presente na minha infância. E isso é muito importante, porque nós carregamos a nossa menina dentro da gente. Não foi diferente comigo. Então eu casei com um homem muito mais velho do que eu, e só quem vive, convive, né? Não que a idade signifique alguma coisa, mas existe questões da idade mesmo que bate ali, não foi diferente. Fui traída. Hoje eu tenho uma relação muito bacana com o pai dos meus filhos, com esse meu marido, né, meu ex-marido. E olha que bacana isso que as pessoas não entendem muito, né? É possível ser amigo do ex? Claro que sim. Depois que você consegue ressignificar que é todo esse processo que eu vivi, eu sirvo para ser amiga dele. Nós nunca iríamos dar certo como casal. Existe uma incompatibilidade, né? Então, por isso tantas brigas, por isso a traição. E hoje eu consegui passar tudo isso a limpo. Eu não tenho raiva dele, eu sou amiga dele e a gente tem uma relação muito bacana. É o pai dos meus filhos e é um grande amigo. Só que o que aconteceu depois dessa relação que eu tive, desse casamento? Eu me sentia uma mulher carente. Eu olhava e falava, puxa, eu atendia criança, atendia homens, casais, adolescentes, né? Meu público não era direcionado só para mulheres, como eu faço hoje. Então, em alguns momentos em que eu atendia mulheres, eu olhava e sentia assim, puxa vida, o que eu falo eu não vivo. E aí, depois que eu me separei, eu me apaixonei. E eu vivi uma história linda de amor. E eu pensei, uau, essa é a pessoa certa, agora chegou a minha vez. E foi incrível no início. Eu me senti amada como eu nunca tinha me sentido. Tudo que eu não tinha vivido na minha vida, eu vivi com essa pessoa. Só que era um relacionamento abusivo. E esse relacionamento abusivo me destruiu como mulher. E eu fiquei 4 meses em depressão, numa cama, sem vontade de viver. O meu brilho, a minha alegria, a minha energia, eu não tinha. Eu me senti uma fracassada. Um relacionamento abusivo, que é um dos temas que eu gosto muito de falar, porque eu vivi na pele. E só quem passa é que sabe. Porque é interessante, né? Quem vive um relacionamento abusivo é julgada. E eu fui julgada, né? Eu fui muito julgada. E a manipulação é tão grande dentro de uma relação abusiva. São grandes artistas,
né? Todo narcisista, psicopata, toda relação abusiva que não necessariamente é com psicopata, mas eu tive um. Foi muito difícil para eu sair disso. Então, o que aconteceu? Aonde que vem toda essa história do meu trabalho, né? Levou tempo para eu sair desse lugar, porque eu me coloquei, olha a fala, eu me coloquei no fundo do poço. A culpa foi dele? Não. A culpa foi todinha minha. E não é fácil assumir isso. Não é fácil você colocar assim, eu fui a culpada. E fui eu. Por que eu fui a culpada? Porque eu estava carente. Porque eu queria ser amada. Porque eu não fiz uma seleção. Porque eu acreditei. E ainda tive, digamos, o azar ou sorte hoje, porque eu sou grata a todos eles, né? Todas as pessoas que eu conheci na minha vida, porque eu sou a mulher que eu sou hoje por conta disso. Só que esse processo foi difícil, porque eu tinha sido traída no casamento, né? Eu tinha uma relação que não foi bacana, uma relação de transferência, aí depois no meu papel, achando que eu tinha encontrado o amor da minha vida, eu vivi tudo isso. Ressignificar tudo isso não foi fácil. Psiquiatra, terapia 2, 3 vezes na semana para sair. Tudo que é tipo de ajuda eu fui buscar, sabe? Tudo que me falava é simpatia, olha, tem uma mulher que lê não sei o quê. Tudo eu fui buscar. É reiki, é teoria das pedras, tudo. Eu fui atrás de tudo isso. A única coisa que eu queria era sair daquele lugar. Até que eu consegui, com muito trabalho, olhar e passar a minha história limpo. Aí, Luciana, tudo mudou. Tudo mudou. Então, no momento que eu renasci das cinzas como uma linda fênix, inclusive eu fiz, fiz uma tatuagem simbólica desse momento, desse renascimento da Renata. E isso tem um valor para mim que é imensurável. E isso me deixou mais forte ainda. Foi quando eu saí do vitimismo. Porque muitas mulheres se colocam e realmente existe essa má interpretação que é a falta de conhecimento, de autoconhecimento. Então, o que eu fiz? Quando eu saí desse lugar e renasci, eu tive muita força. E aí eu consegui olhar para a mulher, entende? Para essas mulheres. E incrivelmente, como tudo no universo, né? Você atrai. Eu comecei cada vez mais a ser procurada por mulheres. Então eu consegui ajudar. Só que até então eu não fazia um trabalho na internet. Eu trabalhava em consultório, né? E eu queria atingir o maior número de mulheres. Então decidi, eu vou entrar nesse mercado, eu quero que a minha voz chegue no maior número de mulheres. Então nós podemos dizer que foi toda essa sua história que te levou a escolher trabalhar com mulheres? Exatamente, só foi por esse motivo, entendeu? Porque eu vivi essa dor, eu não fui poupada. Quando uma mulher me procura, eu sei o que ela está sentindo. Isso é empatia, né? Que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Só que além da empatia, existe a minha história. E isso muda muita coisa. Por quê? Porque eu sei o caminho que eu tive que trilhar. Como eu disse, eu não fui poupada. Eu vivi, eu sei o caminho, eu sei o processo. E isso é incrível. Eu amo tudo isso. Por isso eu sou grata a toda essa história, entende? Não tem uma questãozinha assim que eu falei, puxa vida, eu não merecia. Eu merecia passar por tudo isso, porque isso me transformou na pessoa que eu sou hoje. E Renata, você odeia os homens? Ai, meu Deus, o tempo todo me perguntam isso, tá? Inclusive, alguns homens falam, nossa, né? Eles me odeiam, porque eles acham que eu odeio eles. E não, Luciana. Luciana, eu amo os homens. A humanidade precisa. Eu quero pessoas felizes, tá? Eu acredito no relacionamento. E eu acredito, como eu sempre falo, né? É um exército, Luciana. Um exército do feminino com o masculino. E é um exército que não tem que competir. É um exército que tem que ser aliados. O que eu
não gosto é de homem que maltrata a mulher. E eu nunca generalizo. Principalmente quando as mulheres falam assim, é tudo embuste, todos os homens são iguais. Imediatamente, inclusive, nas minhas lives eu falo sobre isso. Eu falo, calma aí, meu amor, que você está generalizando. Eu sempre falo assim, o teu pai não presta? Não, calma, o meu pai presta. O teu filho não presta? Não, é que meu filho presta. Opa, então vamos repensar sobre essa colocação de que todos os homens não prestam. Prestam sim. A questão é que muitas vezes o fato da gente não estar preparada, nós atraímos, tá, essas pessoas para nossa vida. A gente não se conhece e cai em grandes ciladas. Então, esse homem que tá aí para enganar mulheres, tá? Esse eu realmente não aprovo, tá? São pessoas que precisam, muitos, tá? Eu não vou dizer que todos são, né, que tem problema mental, alguma dificuldade, falta de caráter, não. Cada homem tem a sua questão. Tem muitos homens que, inclusive, não sabem como lidar com a mulher, por quê? Porque eles também são vítimas de um menino preso, um menino que não foi cuidado. Então, cada um com a sua história. Então, respondendo a tua pergunta aqui, eu não odeio os homens. Eu quero homens saudáveis, homens F.O.D.A. E Renata, em qual momento você percebeu que era esse caminho certo na tua vida? Ajudar o maior número de mulheres possíveis a se ressignificarem a vida. Então, como por tudo isso que eu vivi, ajudando mulheres, transformando a vida dessas mulheres, tá? Sabe, com cada feedback que eu falo, não tem preço isso. Renata, você mudou a minha vida. Renata, muito obrigada, eu sou outra pessoa. Renata, gratidão, se não fosse você eu não tinha feito isso. Renata, eu tô viva por causa de você. Tudo isso, você fala, uau, é possível. Isso me deu essa vontade de falar, não, eu preciso criar algo. Eu preciso criar algo para poder atingir o maior número de mulheres. Porque no tete a tete, como a gente tá aqui, eu não consigo atingir todas essas mulheres que sofrem nesse Brasil, mundo afora, entende? Então, foi tudo isso que me fez falar, não, eu preciso de algo a mais. E aí você criou um treinamento de 21 dias de ser uma mulher F.O.D.A. O que é esse treinamento? O meu treinamento, né, ser uma mulher F.O.D.A, uma mulher foda, né? Primeiro eu vou explicar um pouquinho sobre um ponto, tá? Que, nossa, causou assim muito. Porque em pleno século XXI existe ainda muito preconceito, né? E as pessoas falam, nossa, uma psicóloga tá falando um palavrão. E é uma quebra de paradigmas. O meu foda, que é F.O.D.A, tem um significado que faz toda a diferença. O F significa uma mulher forte, O de ousada, D de decidida e A de apaixonada pela própria vida. Tem um significado ser uma mulher foda. Passar a vida dessa mulher a limpo. O meu treinamento, o que eu fiz para criar esse treinamento? São 21 dias, tá? 21 dias em que eu pego na mão das minhas alunas. E são mulheres diferenciadas, Luciana. Eu sempre falo, né? É um treinamento para poucas mulheres. Como assim, Renata? Você disse que quer atingir o maior número de mulheres. Eu falo no seguinte, Luciana, existe uma contradição entre querer mudar a vida, tá? E realmente estar disposta a querer pagar o preço. Porque muitas mulheres falam, eu quero, mas eu não quero, porque assim... Sabe, qualquer dificuldade, porque crescer, meu amor, dói. Então, essa mulher que eu falo, que tá sequelada, que não aguenta mais, que perdeu a identidade, o meu treinamento é para essa mulher. Essa mulher que tá cansada, assim como eu. Essa mulher que precisa dar aquela guinada de 360 graus. Que ela fala, deu, chega, eu já tentei de tudo e eu preciso me reencontrar. Então, o que eu fiz?
mais de 10 mil horas de sessões de terapia, tá? Vários cursos de inteligência emocional, todas as minhas formações, eu peguei tudo isso e compilei exatamente no meu processo, o que eu fiz para renascer das cinzas, para falar, hoje eu sou uma mulher foda. Então eu compilei tudo isso em 21 dias. Por isso que eu falo, né? Você realmente está disposta e comprometida contigo? Se você falar que sim, eu estou 100% comprometida, você pode fazer o meu treinamento. Existe um critério, porque senão eu não consigo te ajudar. Eu sei o que eu entrego. Eu não duvido do meu treinamento. Eu transformo a vida dessa mulher. Existem as minhas alunas que validam tudo isso, né? Então, realmente, é maravilhoso tudo isso. É maravilhoso pegar uma mulher sequelada e poder falar para ela, você quer se dar de presente essa oportunidade? Porque é uma oportunidade de mudança. Eu posso te ajudar. Então eu sempre descrevo assim, uma cena, né, em que a mulher tá lá no fundo do poço, que foi aonde eu me vi. E o que eu faço? Eu jogo uma corda. Porque muitas vezes a gente não consegue sair dali sem ajuda. Às vezes a gente procura uma ajuda errada, entende? E eu não faço isso, Luciana. São 21 dias de entrega total para essa mulher. Entende? Tem mentoria, tem acompanhamento, porque quando você mexe em feridas, você não pode deixar aquela pessoa desamparada. Então é isso que eu faço no meu treinamento. E é por isso que eu bato no peito e falo, você quer se transformar numa mulher foda? Vem comigo. Mas e você? Depois de tudo que você passou, como é que você faz para manter o equilíbrio emocional diante das situações difíceis? Olha, como eu falei, eu sou uma mulher comum como todo mundo, como qualquer ser humano, tá? E as pessoas falam, você nunca se estressa? Hello? Não, gente, imagina. Quando acontece uma situação, eu penso igual a todo mundo, eu saio do salto. Aquilo mexe com a minha emoção. A questão, a diferença, Luciana, que faz toda a diferença, olha só que legal, a diferença que faz toda a diferença é que eu sinto, mas eu não absorvo aquilo. Eu sinto a emoção, mas eu não me permito ficar contaminada. Essa é a diferença de ser uma mulher foda. Por quê? Porque você pensa assim imediatamente, todas as ferramentas que você aprende, você fala, calma, isso é meu? De que ordem é isso? Eu estava bem até agora, chegou algo externo e que mudou o meu comportamento, algo que eu não gostei e eu não gostei, o que isso tem a ver comigo? Então existe um checklist de questões que eu falo, calma, Renata. O que acontecia quando eu não era uma mulher foda? Quando você não é trabalhada, você é reativa, bateu, levou, e eu era assim. Eu sou uma mulher intensa. Então imagina, você está me prejudicando? Não, eu vou te devolver. Eu era muito reativa. Hoje não. Hoje eu questiono, de que ordem é isso? O que isso tem a ver comigo? O que isso vai reverberar dentro de mim para eu olhar para minha história e falar, calma, já vivi isso, já ressignifiquei isso. E eu vou pensar antes de fazer. Entende? Então, assim, não significa que, nossa, eu não tô nesse estágio ainda. E eu acredito que eu não vou chegar nesse estágio. Por quê? Porque você é humano. Porque tem situações em que realmente tentam te dar uma rasteira. A vida faz isso, né? São provações que a gente tem. E não é diferente comigo. Mas a diferença é o tempo que isso fica, tá? E como eu transformo. Porque tem que ter uma solução. Renata, o que você considera primordial para se ter um relacionamento saudável? Excelente pergunta. Um relacionamento saudável é um relacionamento que tem que ter, acima de tudo, comunicação, Luciana. Se tivesse que colocar em uma palavra, um segredo, revele um segredo aqui, tá? Uma chave, uma só, eu falaria comunicação, tá? Não é sexo,
não é química que as pessoas falam, ai, não, tudo isso faz parte. Só que para acontecer tudo isso, para existir compatibilidade, para existir respeito, para existir admiração, que tudo isso está nesse pacote de um relacionamento saudável, tá? Precisa do quê? Comunicação. A comunicação é um divisor de águas. As pessoas não sabem se comunicar. As pessoas, nós pensamos, e eu também, eu era a dona da razão, tá? Em várias relações que eu tive, eu falava, como assim? Eu queria que o outro pensasse como eu. Eu criava expectativa, imaginava que o outro, como que ele não percebe? E o que eu fazia? Ao invés de eu ajudar aquela pessoa ou falar sobre o que eu queria, eu ficava emburrada. E eu sempre falo, 2 bicudos não se beijam. E é isso que a gente vê nas relações atuais, tá? 2 pessoas competindo o poder. 2 pessoas querendo... Porque você se coloca no meu lugar, eu não tenho como me colocar no teu lugar, eu não sou você. Eu não tenho a tua história. Então é muito difícil, por isso que tem que ter comunicação. Por isso que você tem que respirar e falar, eu não entendi, o que você quer dizer com isso? E falar de comunicação aí envolve uma série de coisas, como por exemplo, o tom da voz. Porque muitas falam assim, Renata, eu tô cansada, eu já tentei de tudo, tá? Muitas alunas, pacientes, enfim, falam, ah é, meu amor, você já tentou de tudo? Então tá, me descreve como foi a última vez que vocês brigaram, por exemplo. Ah, foi isso. E o que aconteceu? Ah, ele chegou, ele se atrasou, ele mentiu, ou isso, ou aquilo, não tem cuidado com as crianças, não me ajuda em casa. Tá, como é que você falou pra ele? Aí a pessoa lembra, tá, da situação. E aí chega e fala assim, pô, de novo, ó. Tá? É essa mão na cintura ou é esse dedo aqui, fala, pô, de novo, olha tudo isso. Olha como o nosso corpo fala. Existe a comunicação que não é só verbal, entendeu? É aquela coisa assim, tudo bem, tá? Isso é comunicação, é isso que a gente vê, entende? Porque são 2 pessoas competindo. Então, um dos segredos de um relacionamento saudável, tá? E se eu pudesse colocar aqui em uma palavra para ajudar, aprenda a se comunicar. E para você aprender a se comunicar, você tem que saber em primeiro lugar quem é você. E para finalizar, o que você diria para aquelas mulheres que estão sofrendo no relacionamento? Sofrendo no relacionamento. Existe um grande número de mulheres que não estão felizes, tá? Felizes, outras que sofrem mais. Não tem como mensurar isso, porque cada uma sabe a sua dor, aonde o calo aperta, tá? O que eu tenho para falar para essas mulheres é que existe solução, tá? Por que isso é importante, Luciana? Porque muitas não acreditam. Muitas imaginam, transferem, trazem crenças de, puxa, eu casei e até que a morte separe. Tem muitas questões, uma questão cultural, familiar, aquela coisa, meu pai e minha mãe estão casados há X anos, esse é o modelo que eu quero. Então, eu vou ter que aguentar isso, tá? É como se você fosse destinada e a pessoa não vê a solução. Ela aceita, ela se acomoda, ela não luta para aquilo, ou ela luta demais e cansa. E fica nesse estágio que eu te falei, sabe? Então, se você não tá feliz no teu relacionamento, a primeira coisa que você acha que eu vou te falar, se separa. Nananina, não. Não se separa. Quando você não sabe o que você tem que fazer, tá? Não faça nada. Mas como assim, Renata, não faça nada? Não faça nada com esse outro. Faça com você. Comece por você. Entendeu? Esse é o processo onde você vai ter que mergulhar no teu eu para se transformar, para reconhecer de verdade tuas forças, fraquezas, entendeu? Quando você estiver olhando para tudo isso, quando você colocar tudo isso no papel e passar limpo, aí sim, nesse processo, muitas relações melhoram, entendeu? Aonde você fala, não tem mais jeito, você percebe, inclusive, que a culpada muitas vezes foi você. Então, tá sofrendo, tá infeliz,
Tá cansada? Invista em você. Busque autoconhecimento. No momento que você descobrir de verdade quem você é, você para de aceitar migalhas afetivas. Você se posiciona. Você, acima de tudo, Luciana, você aprende a colocar limite. Se é só isso que você tem para me oferecer, muito obrigada. Eu já me amo o suficiente, eu aprendi. Hoje eu sou uma mulher F.O.D.A. Forte, ousada, decidida e, acima de tudo, apaixonada pela minha vida. Renata, muito obrigada por compartilhar sua história. Obrigada a você, Em nome Luciana. de todas as mulheres, eu agradeço essa sua dedicação a essas mulheres que sofrem e que têm tudo para evoluir. Muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade de poder falar sobre o meu trabalho e ajudar essas mulheres. Muito obrigada.